Neste pequeno vídeo vamos apenas analisar algumas questões relativas à representação gráfica das funções exponenciais, uma vez que estas possuem um conjunto único de características e um comportamento assintótico que as tornam facilmente reconhecíveis. Vamos começar por comparar algumas funções já conhecidas, a função linear afim, a função quadrática com as funções exponenciais. Começando pela função linear, a função y igual a x, cujo gráfico é facilmente identificável como a bissetriz dos quadrantes ímpares. Podemos ainda fazer variar os parâmetros tomando um declive e uma ordenada na origem diferentes, mas neste caso continuamos também perante uma reta. Passando agora à função quadrática. Esta função quadrática básica apresenta um valor mínimo em zero, possuindo uma forma característica, a parábola. Se também aqui alterarmos alguns parâmetros, o tipo de imagem mantém-se, apesar de ser constituída por pontos muito distintos. Ou ainda, se alterarmos o coeficiente de x² para um valor negativo, invertemos o sentido da concavidade, mas mantemos a sua essência parabólica. Voltemos então à primeira função, y igual a x². O que acontecerá se trocarmos a posição de x com o 2, isto é, da base com o expoente? Neste caso, o aspecto da função altera-se completamente. Podemos, com um zoom, comparar muito rapidamente as duas e perceber esta diferença. No que diz respeito às funções exponenciais, tal como acontece com as funções quadráticas, podemos distinguir dois tipos fundamentais de funções exponenciais. As que retratam o crescimento apenas assumem valores positivos, independentemente do valor da abscissa ou objeto, e que, tal como o nome retrata, são funções crescentes, com um crescimento pouco acentuado para valores negativos da variável e muito acentuado para positivos, e as que retratam o decaimento ou decréscimo exponencial, que apresentam um comportamento simétrico. São acentuadamente decrescentes para valores pequenos ou negativos da variável e para valores maiores já assumem imagens muito próximas de zero. As imagens aqui apresentadas retratam as funções 2 elevado a x e 0,5 elevado a x. Note-se que é este número, antes do expoente, isto é, o valor da base 2 ou 0,5, que nos transmite a informação se tratará de um crescimento ou de um decaimento exponencial. Se a base for maior que 1, teremos uma função exponencial crescente e inferior a 1, sempre positiva, estaremos perante uma exponencial decrescente. Estas imagens são imagens refletidas segundo o eixo das ordenadas, y no eixo vertical, e isto acontece quando se trabalham bases numericamente inversas, como é o caso de 0,5, que é o inverso de 2. Vejamos agora algumas diferenças fundamentais em termos de monotonia, isto é, de variação entre as funções exponenciais e as do primeiro e do segundo grau. No caso das funções do primeiro grau, temos sempre que uma função do primeiro grau, linear ou afim, apresenta a mesma taxa de variação ao longo de todo o seu domínio. Por exemplo, vejamos o que acontece em termos de variação da função y igual a 2x mais 1. Enquanto o objeto varia uma unidade, a sua imagem varia 2, o que revela uma taxa de variação constante igual a 2. Analisando agora o que se passa com as funções quadráticas, em particular as mais simples, verificamos que as funções quadráticas apresentam uma taxa de variação que cresce ou decresce de forma constante. Então, se analisarmos a variação da função y igual a x² mais 1 para valores positivos da variável, verificamos que enquanto o objeto varia uma unidade, a sua imagem apresenta uma variação crescente, isto é, esta variação aumenta de forma constante em 2 unidades. Assim, a taxa de variação altera-se, cresce ou decresce de forma constante, como podemos verificar através das segundas diferenças, que são sempre iguais a 2. Relativamente às funções exponenciais, verificamos que estas apresentam uma taxa de variação que cresce ou decresce pelo mesmo múltiplo ou percentagem de cada unidade de variação do objeto. Por exemplo, em termos de variação da função y igual a 2 elevado a x, enquanto o objeto varia uma unidade, a sua imagem varia em função do valor anterior multiplicado pelo mesmo fator. Assim, neste exemplo, a taxa de variação cresce de um fator de 2 por cada unidade da variável independente. Para terminar, vejamos algumas aplicações e exemplos típicos. De exponenciais crescentes temos, por exemplo, crescimento exponencial, divisão ou crescimento celular, sistemas de capitalização. Em termos de exponenciais decrescentes temos, por exemplo, declínio populacional, depreciação de bens, decréscimo radioativo. Passemos agora a alguns exemplos concretos.
Em 2010, a população da Cidade Feliz era estimada em 38 mil pessoas, com uma taxa anual de crescimento de cerca de 2,1%. Então, neste caso, qual será o fator de crescimento? Pensando no primeiro ano, 2011, temos uma população estimada de 38 mil, a que tínhamos em 2010, mais 2,1% dessa mesma quantidade. Se colocarmos 38 mil em evidência, chegamos ao fator de crescimento de 1,021. Então, esta será a base da exponencial crescente que traduz matematicamente o problema em questão. Considerando 2010 como ano zero, obtemos a expressão que traduz este problema, dada por 38.000 vezes 1.021 elevado a x. Como exemplo de exponencial decrescente, vejamos um caso de depreciação de bens. Um Mercedes C220 Bluetech novo custa 45 mil euros. Sabe-se que esta viatura se desvaloriza cerca de 15% ao ano. Então, qual será o fator de depreciação? Pensando no primeiro ano, temos um valor estimado de 45 mil menos 15% desse mesmo valor. Assim, colocando 45 mil em evidência, verificamos que o fator de depreciação é dado por 0,85, menor que 1, que traduz uma exponencial decrescente. Então, considerando como ano zero o momento da aquisição, obtemos a expressão que traduz o problema em questão dada por 45 mil vezes 0,85 elevado a x. Assim, resumindo, as funções exponenciais assumem tipicamente de um modo simples um aspecto da forma y igual a b elevado a x, onde b é a base da exponencial sempre positiva que permite a distinção entre funções crescentes e decrescentes. Distinção esta que será analisada com mais detalhe no próximo vídeo, deixando apenas agora ao vosso cuidado a realização dos exercícios propostos. Por isso, bom trabalho!